Deus ouve a oração dos seus servos, desde que você esteja posicionado em sua palavra. Porque Ele ama os seus filhos e Ele está próximo para atender às nossas necessidades. E eu creio que cada um de vocês aqui tem uma necessidade. Oramos por alguns necessitados, mas eu creio que há outras obras que Deus quer fazer em nossas vidas. E ainda que nós talvez nem sabemos algumas necessidades que nós temos, Deus sabe e Ele vai suprir a cada uma delas. Então, só o que eu pretendo aqui fazer é ter este companheirismo com vocês, compartilhar alguma coisa da palavra de Deus, daquilo que nós temos estudado, e eu espero que isso possa ajudar você a sustentar a sua fé nessa palavra. Amém? Vou pedir para que então vocês coloquem de pé, eu quero fazer uma leitura da Escritura. Abri nossas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22 em diante. 1 de Pedro 1, 22 diz assim a palavra do Senhor: Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, exaltamos a Ti mais uma vez neste momento em que aqui Tu nos permite nos reunirmos para termos este momento de comunhão contigo e com a Tua palavra. Agradecemos, Senhor, por esse privilégio que Tu nos concede e pedimos humildemente para que o Teu Santo Espírito esteja agora em nosso meio para abrir o nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos, circuncidar os nossos ouvidos com a Tua palavra, para que nós possamos, neste dia, Senhor, em que estamos aqui reunidos, a ouvir a Tua palavra, que ela possa nos moldar, nos transformar, nos regenerar, porque conforme acabamos de ler, fomos gerados por essa palavra. Assim cremos, Senhor. E ela é eterna. Enquanto estivermos crendo em Ti, nós temos que ser tão eternos quanto a Tua palavra. Então, Senhor, nosso desejo é que Tu, hoje, nesta noite, instrua-nos um pouquinho mais a sermos como Tu e como a Tua palavra. Dá-nos o entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fala conosco, que Ele venha encontrar abertura em nossos corações para fazer esta obra em nosso meio. Nós damos liberdade agora ao Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos agora e te agradecemos. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Amém. Essa escritura que nós lemos, Pedro ali nos diz então que nós fomos gerados ou regenerados, ou seja, nascidos de novo através da palavra. E ele disse que essa palavra é uma semente incorruptível porque é eterna e não perece. E nos estudos que temos ministrado em outros lugares, nós temos dito em algumas ocasiões sobre o problema de alguém ter obtido
um conhecimento correto da doutrina e ainda assim não ter tido a sua própria vida transformada por meio desse conhecimento. Porque quando se diz que você é gerado pela palavra, significa o quê? Não apenas que você teve conhecimento da palavra, mas que essa palavra transformou a tua vida. Mudou o teu modo de agir, de pensar, de se proceder, de se vestir. Se você tinha alguns costumes que não eram alinhados com a palavra, esta palavra da qual você gerou vai tirar isso de você. Vai fazer de você ter uma nova mentalidade, vai ter a mente de Cristo. Nós temos dito, olha, algumas pessoas têm conhecimento dessa palavra, a mesma que nós temos. Mas infelizmente esse conhecimento ficou apenas aqui, no intelecto, ficou na mente. E pode ser um conhecimento correto, pode ter sido um conhecimento verdadeiro. Essa pessoa pode ter dado vida a uma doutrina correta, lídima, genuína, verdadeira, mas isso não é em si mesma o suficiente para mudar e para transformar aquela pessoa que ouviu aquela palavra. É necessário que ela tenha a revelação da palavra, não apenas um conhecimento intelectual. Porque muitos têm este conhecimento, mas não são regenerados, não são transformados. Então ela passa a ter apenas uma vida religiosa, uma vida formal. E nós temos dito, em alguns estudos que temos ministrado, pessoas têm tido o conhecimento correto, ouviram corretamente, e do ministério correto, mas isso ainda não é o suficiente. Não basta você ter um conhecimento correto. Você tem que ter a revelação revelada da palavra, a revelação correta, você tem que ter o espírito correto, você tem que ter a unção correta, ou seja, você tem que ter a vida desta palavra também habitando em você. Não apenas a letra, mas o espírito que vivifica esta letra. E nós também já tratamos do problema de alguém viver uma vida religiosa pensando que isso seria o suficiente para fazer dele um cristão. Muitas pessoas, inclusive, como eu tenho dito, como temos ensinado, através da Bíblia, através da mensagem, têm se mantido incrédulo, mesmo conhecendo uma palavra genuína e verdadeira. E, para compensar, ou para tentar, pelo menos, omitir, ou não dar a conhecer a sua incredulidade, eles tentam camuflar ou escondê-la através de uma vida religiosa. Tem pessoas que podem ser seguidores do ministério, de um grupo, eles podem participar dos programas da igreja, das reuniões de oração, pode ser uma pessoa fiel com os compromissos da igreja, com os programas que estabelecem, pode auxiliar a igreja em seus programas de diversas formas, mas isso tudo ainda será apenas uma mecânica. E muitas pessoas conseguem esconder a sua incredulidade com tudo isso. Dificilmente você vai ver uma pessoa que é fiel a uma igreja, que vai sempre às suas reuniões, que participa dos programas, como eu disse, e que vão a reuniões de oração. Dificilmente você dirá que aquela pessoa é uma incrédula, mas muitas vezes ela consegue esconder a sua incredulidade com estas coisas. Por que isso? Porque ela recebeu apenas uma informação, absorveu aquilo, aceitou aquilo, mas isso ainda não a transformou. E o irmão Brian também tem dito em seus sermões, isso é o que ele mais tem visto por onde ele tem andado e viajado pelos países afora. Pessoas que até creem na doutrina, confessam a doutrina, mas ela não as transformou. Elas continuam lá dentro com os seus mesmos problemas, com as suas mesmas dificuldades de conviver com irmãos ou de tentar condicionar a sua vida com a palavra de Deus, como nós tentamos mostrar ontem. Irmão Branham foi um profeta que Deus nos enviou para nos trazer uma doutrina apostólica, para que nós alinhássemos nossa vida com a palavra. Nós não podemos viver nossa vida da nossa maneira. Quando você alinha a tua vida com a palavra, você está dizendo para Deus, Senhor, eu sou o teu servo, tu és o meu Senhor. Eu não quero mais fazer agora as coisas da minha maneira, agora eu quero fazer as coisas da tua maneira, do teu jeito, não mais do meu jeito. Então, quando você tem este entendimento, então é porque Deus está começando a trabalhar com você. Mas muitas pessoas têm um conhecimento e ficam orgulhosos com isso. Nós estudamos ontem, o conhecimento torna você mais humilde. Eu acho que alguns irmãos aqui acompanharam a transmissão pelo celular, né? Então vocês entenderam que Deus ele tem preparado nesses últimos dias um povo, uma noiva, para que através dela Ele mesmo se manifeste para o mundo, porque essa é a maneira de hoje Ele se tornar conhecido. É através da igreja, através de você, que o povo hoje aí fora vai ter ainda um conhecimento de quem é Deus e do que é a sua palavra. Então, Deus ainda tem testemunhas nessa terra.
E nós somos as suas testemunhas enquanto estivermos firmados nessa palavra e vivermos nossa vida nesta palavra. Então muitos se tornam até membros de igreja, como eu disse, e professam alguma fé, mas ainda não conseguem perseverar ou persistir nisso. E é aquilo que nós poderíamos chamar de quase cristãos. O irmão Brian ministrou algum tempo atrás um estudo, um sermão com esse título, O Quase Cristão. E ele citou uma escritura que eu quero citar aqui também, que está lá em Atos 26. Você não precisa ler, eu vou ler aqui para você. Porque o que é o quase cristão? É aquele que aceita as escrituras, crê nas escrituras, mas ainda assim não consegue obter a revelação da escritura de forma que as suas vidas possam de fato ser mudadas e transformadas por essa escritura. Então lá em Atos 26 diz o seguinte: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Lembra daquela ocasião onde Paulo estava lá diante do rei? Bem sei que crês. Paulo estava dizendo: Agripa, você crê nas escrituras. Eu sei que você crê. Então veja, Agripa não era um incrédulo. Ele conhecia as escrituras e ele cria nas escrituras. Ele disse: Agripa, eu sei que você conhece as escrituras. Você sabe o que os profetas dizem. E mais, você crê nos profetas. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto por essas cadeias, por esses grilhões. Então o rei Agripa aqui estava dizendo a Paulo: você quase está me convencendo a fazer de mim um cristão. Porque Paulo disse, ele conhecia a palavra, ele cria na palavra, então o que mais faltava? Ele conhecia e cria, o que mais faltava? Viver a palavra. Você está entendendo? Essa é a condição de muitos. Muitos conhecem a palavra, muitos creem na palavra e dizem: é a verdade, mas não vivem a palavra. Então é aquilo que o irmão Brian chamou, são meios cristãos. Como Agripa disse, é verdade, ele não negou isso. Então você está querendo me fazer um cristão? Porque eu creio nos profetas e porque eu sei que é verdade? E assim que estão muitos cristãos também hoje nas igrejas. Eles creem, porque eles conhecem a palavra e sabem que é verdade, mas não conseguem viver. São meios cristãos. Agripa, assim como tantos outros, teve acesso à informação e ao conhecimento da palavra, mas isso nunca terá qualquer efeito na vida de alguém, a menos que a palavra seja revelada em seu coração. E da mesma maneira hoje, muitos estão em igrejas, vivendo algum tipo de religião, mas continuam na mesma condição espiritual lá de Agripa, como um quase cristão. E haverá muitos quase cristãos, está tudo bem, haverá muitos quase cristãos no tempo do fim. Haverá muitos quase cristãos no dia da tribulação. Então, eles terão acesso ao conhecimento da palavra, mas mesmo assim, ela não será revelada de fato para eles. Eu conheço várias pessoas que tiveram acesso à doutrina da qual você estuda, que você conhece, e que conheceram e depois acabaram abandonando. E até depois se levantaram contra a doutrina que eles professavam e disseram que era o correto. Essas pessoas é como se estivessem dizendo para mim: olha, irmão George, você quase fez de mim um cristão. Porque se eles chegaram até confessar e depois rejeitaram, o que é isso? Acho até que é algo pior que a Agripa, não é? Porque a Agripa pelo menos sabia que era verdade e cria. O único problema é que eu não conseguia se firmar nisso. Mas então veja, essa é a condição espiritual em que muitos se encontram hoje nas igrejas. Como o profeta falou, os ungidos dos últimos dias. Porque até unção eles têm, mas não unção suficiente para ser transformado. Como nós conversamos, eu e o irmão Israel conversamos sobre vários assuntos, e falamos uma coisa que o irmão nos ensinou: muitas pessoas são ungidas pelo Espírito Santo, têm dom do Espírito Santo, mas essa unção é apenas no Espírito. Não ungiu a alma para selá-lo para a redenção. Eles estão nessa condição de ter o Espírito ungido, eles creem, eles confessam, mas ainda falta alguma coisa. Por quê? Porque eles são meios cristãos. Como Agripa. Conhece, crê, mas não consegue viver. Suas vidas não foram de fato seladas. O que quer dizer isso? Resgatadas, compradas. Não foram. Porque quando você vive a tua vida como alguém que foi resgatado e comprado, você sabe, você não pertence mais a ti mesmo. Como Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim.
Então essa é a condição que nós estamos agora. Então se Agripa tivesse se tornado um cristão, não seria exatamente porque Paulo houvesse feito dele um cristão, mas porque a própria vida de Cristo havia se revelado a ele. Se você de fato é um cristão, você não é um cristão porque o pastor Tomás Granja fez de você um cristão ou qualquer outro que ministre a palavra. Você é um cristão porque Cristo fez de você um cristão vivendo em você. Não é você se unir a uma igreja, a ouvir a um ministro específico, ou dar atenção a um grupo, ou fazer parte de um grupo que faz você de um cristão. É Cristo vivendo em você. Isso fará de você um cristão. Então, ninguém é cristão por seguir um ministro ou por pertencer a um ministério, mas por seguir a Cristo somente. Ninguém se torna cristão apenas vivendo uma vida religiosa. Nos dias de Jesus, se deve se lembrar daquele mancebo rico, aquele jovem rico, que perguntou para Jesus o que ele precisava fazer para herdar o reino dos céus, ou para entrar no reino dos céus. Deixa eu ler a escritura onde é mencionado isso. Mateus 19. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Quais mandamentos, bom mestre? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ele estava dizendo: tudo isso eu tenho feito. Eu tenho vivido essa vida religiosa. Tudo isso que o senhor disse que eu tenho que fazer, eu tenho feito. Mas ele sabia que faltava alguma coisa a mais. Então ele está dizendo: o que mais está me faltando? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, eu quero que você entenda algo aqui. Porque veja, esse jovem disse: eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. O que é isso? Isso aqui era apenas a mecânica. Ele estava vivendo uma vida ainda religiosa. Ele estava seguindo mandamentos. E ele estava fazendo aquelas coisas porque as palavras diziam, a lei dizia: faça isso, faça aquilo. Ele estava seguindo algo mecanicamente. Né? Mas agora Jesus disse: se você quer fazer algo mais, ou seja, se você quer ser perfeito, ou seja, se você quer ir além da mecânica, mas quer ter algo de dinâmico de Deus em você, então qual é o conselho que ele vai dar? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Muitas pessoas prestam atenção ali no vender os bens, porque o jovem, infelizmente, se focou apenas nisso. Mas Jesus disse: você quer ser perfeito? O que fazia ele ser de fato perfeito não é vender os bens, é seguir a ele. Muitos podem honrar pai e mãe, podem não cometer adultério, mas ainda assim não estão seguindo a ele. Porque até então estão fazendo isso por uma forma mecânica. Mas a dinâmica, porque veja, quando você segue a Cristo, você se torna perfeito. E você se torna perfeito porque por você seguir a Cristo, na verdade o que acontece aí, Cristo é que começa a guiar você. Então Cristo aqui diz: você quer ser perfeito? Você quer ir além da mecânica? Você quer algo mais dinâmico? Você quer um dinamismo na tua vida? Então deixe eu guiar você. Então o que aconteceu? E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse Jesus então aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então veja, Jesus lhe deu a instrução de vender os seus bens, porque ele discerniu o coração do rico e viu que toda a sua vida estava focada apenas nisso, nos seus bens materiais. E ele vivia uma vida religiosa. Ele achava que isso compensava aquele foco principal, porque ele amava as suas riquezas. E isso impedia de ele, de fato, servir a Deus por completo. Mesmo vivendo ali uma vida religiosa. Porém, a solução que Jesus estava dando não era exatamente do desapego dos bens em si. Porque muitas religiões fazem isso, o ascetismo, religiões orientais. Tem pessoas que sabem fazer isso muito melhor do que qualquer cristão aí fora. Sabe, desapegar-se de tudo, todos os bens materiais. Mas ainda assim, ainda que eles façam isso, eles erram o alvo. Porque o alvo não é exatamente abrir simplesmente mão de alguma coisa, de bens materiais. Porque esse aqui é o caso específico deste rapaz. Porque Jesus discerniu o coração deste jovem.
E ele queria ser perfeito. Então Jesus disse, você quer ser perfeito? Então faça isso aqui. Porque eu sei que isso aqui está te atrapalhando. Mas não quer dizer que isso seja para todos. Para alguns que querem ser perfeitos, há outras coisas que precisam ser feitas. Você está me entendendo? Então veja, o objetivo de Cristo era de dizer ao jovem, livre-se de tudo aquilo que impede você de seguir a mim. No caso daquele jovem, o que lhe impedia, no caso, então o que era? As suas riquezas. No caso de Agripa, qual era o caso? Qual era o problema dele? O que impedia ele de ser um cristão completo? O seu cargo, que Roma lhe deu. Não, mas peraí, sim, é verdade, Paulo. Eu creio nas escrituras, eu creio nelas que são verdade, mas eu não posso seguir isso aqui, porque eu tenho que abrir mão disso aqui, entende? Para que ele pudesse ser perfeito, para que Cristo pudesse viver nele, o que ele precisava fazer? Abrir mão dos seus cargos. E hoje, para que alguém seja perfeito, ele vai ter que renunciar também a alguma coisa, algum dogma, alguma doutrina que lhe foi ensinado, do qual ele fez dela o seu ídolo. Ele pode ser um fiel na igreja, como eu já disse, vivendo uma vida religiosa, sendo obediente aos seus pais e mães, guardando um dia da semana para honrar a Deus, seja sábado, domingo, não importa, vivendo uma vida religiosa, mas ainda assim está faltando alguma coisa. E talvez neste caso seja isso. Ele guarda ainda uma doutrina, ele guarda um dogma, um ensino de um homem, e aquilo, ao invés de fazer ele crer que realmente está se aproximando de Deus, está se afastando de Deus. Isso que muito está acontecendo nas igrejas. Você está entendendo isso? Muitos estão não conseguindo obter uma vida dinâmica de Cristo neles, ou vivendo a fé da Bíblia, porque algo está impedindo eles de alcançar essa perfeição. E nós temos visto que em muitos lugares o que está impedindo é isto. Eles estão crendo em uma doutrina, eles estão seguindo um grupo de homens, a ministros, que estão ensinando algo que não está alinhado com a palavra de Deus. É por isso que ontem nos ocupamos a falar um pouco sobre a fé apostólica, porque é a fé apostólica que alinha a tua vida com as Escrituras. E ontem lemos o irmão Branham dizendo, muitos dizem que crê numa fé apostólica, mas aquilo que eles dizem crer não está alinhado com a Bíblia. E eu não estou falando apenas de denominacionais, estou falando hoje de crentes da mensagem. Lá em 1 João 3,18 diz assim, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obras e em verdade. Ou seja, viva uma vida cristã. Não apenas confesse ser um cristão, viva. Agora, isso não significa que basta alguém viver uma vida religiosa, como eu disse, para se declarar um cristão. Um membro de igreja pode viver uma vida limpa e honesta e ainda assim estar perdido se estiver apoiando-se em um ensino que seja contrário à Bíblia. Agora deixa eu ler algo aqui que o profeta falou. Mensagem porque não somos uma denominação. Agora, isto é duro, mas qualquer coisa que ensina contrário a esta Bíblia é um falso profeta. Não me importa quão polida possa ser, é uma falsa profecia. Tudo está bem, desde que você tenha seu nome no livro. Você pode ter seu nome em uma dúzia de livros. Se você não estiver no livro da vida, você está perdido. Você pode ser extremamente bom, pode ser tão leal e limpo e digno quanto possa ser. Isto não terá nada a ver com o assunto. Então o irmão Branham, ele nos ensinou que você precisa muito mais do que simplesmente ser um membro de uma igreja e ser batizado nas águas para você poder entrar no reino dos céus. Você precisa ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. De outra maneira, tal membro não passará de um quase cristão. E como eu disse, muitos pensam que passaram pelo batismo. E porque até demonstra algum dom do Espírito. Mas esse batismo é evidenciado, nós vamos ler aqui que o profeta ensina sobre isso, quando ele vive de fato a palavra de Deus. Porque o cristão, como lemos ali Pedro dizendo, é aquele que nasceu de novo. E nasceu de onde? Da palavra. Vivendo a palavra. Mensagem do irmão Branham, único lugar provido por Deus para adoração. Está vendo quem é a porta? Onde Deus pôs o seu nome? Em Jesus. Como você entra em seu nome? Como você entra ali? Sendo batizado ali. Como? Por água? Pelo Espírito. Um Senhor, uma só fé, um só batismo. E muitos, quando leem essa escritura, que o irmão Branham aqui está citando, pensam que se batiza aqui o batismo das águas. Não. Paulo ali não se referia a esse batismo das águas. Ele vai explicar agora. Isso é o batismo do Espírito Santo. É esse batismo que te sela.
O batismo em água somente põe você em um companheirismo com o povo, que você reconheceu que aceitou a Cristo, isso é verdade, mas é o batismo do Espírito. Eu posso invocar o nome de Jesus sobre você e batizá-lo. E isso não faz que seja assim, ou seja, isso não vai produzir um novo nascimento. Todavia, uma vez que o Espírito Santo realmente, a palavra genuína entre você, a palavra Jesus, então, irmão, a mensagem não é um segredo para você, então. Você a conhece, irmão. Ela está toda iluminada perante você. É aí, de fato, que você é regenerado pela palavra, ou nascido da palavra. Quando você recebe esse Espírito que te dá a revelação e o entendimento da palavra. Então veja que o irmão Branham associou o batismo do Espírito Santo com a palavra genuína entrando no crente. Isso porque, para o irmão Branham, a evidência do batismo com o Espírito Santo no eleito é receber a mensagem do dia no seu tempo, para a sua vida. Dizer que a mensagem se iluminou, como o irmão Branham diz aqui, significa dizer que quando você tem o batismo do Espírito, você adquire a revelação da palavra. Quando o eleito recebe a palavra, essa é então a evidência de que o Espírito Santo está sobre ele. Porque lá em João 14 foi dito que seria o Espírito de Deus que revelaria todas as coisas para a igreja. E foi exatamente isso que o irmão Branham entendeu quando Deus lhe falou sobre qual era a evidência do batismo do Espírito Santo sobre o povo. Você lembra como é que o irmão Branham explicou qual era a evidência de que você tem o Espírito? De que você foi selado pelo Espírito? E de que você então foi renascido de novo? Deixa eu ler para você. Cisternas Rotas é um sermão onde ele trata sobre isso. Hoje eu estava conversando com meu bom amigo, o Dr. Liveio. Eu já estava explicando até para o irmão Israel, e onde eu tenho ido. O irmão Liveio não gostava de ser chamado de doutor. Né? Talvez numa outra ocasião, você pode ter perguntado para o irmão Israel, ele pode explicar para você. Mas eu não sabia, até que o irmão Brian depois nos explicou. Ele não gostava, porque ele não tinha formação teológica. Ele era chamado doutor. Eu vou acabar explicando, né, irmão? Não custa, bem rapidinho. Ele é chamado doutor porque lá, quando ele era um pentecostal, ele também tinha discernimento. Então ele orava pelos enfermos e Deus mostrava para o irmão Liveio os problemas que as pessoas tinham e a forma como ele diagnosticava aquela enfermidade era como se fosse uma linguagem médica, como se ele fosse um doutor. E aí então ele recebeu a alcunha de doutor. Nada a ver com teologia, ele não tinha formação teológica. E assim ele foi conhecido. Quando o irmão Branham conheceu ele, já era chamado assim de doutor. Mas nada a ver porque ele tinha formação teológica ou porque ele tinha outra coisa, não. É sempre somente por causa disso. E ele ficou com isso. Mas o irmão Liveio não gostava de ser chamado de doutor, porque muitos na mensagem usaram isso de uma forma pejorativa para dizer que só o que ele veio falava era teologia. Quando na verdade o que ele fez foi apenas esclarecer para nós a mensagem ou o ministério de ensino do William Branham. Mas então, para inutilizar tudo, ele diz, não, é o doutor Liveio falando teologias. Não. Então ele tentou educar nós. E eu, nos últimos dias, aí, quando o irmão Liveio ainda estava vivo, eu soube disso. Não me chame de doutor. Mas aqui o irmão Branham chamava porque todos conheciam ele daquela forma. Né? Então aqui ele diz, eu conversei com o doutor Liveio, o qual está presente agora. Ele é um teólogo e tanto, quer dizer, ele é um estudioso. Ele não estava dizendo que ele tinha formação em teologia, mas alguns leem isso, então ele é um teólogo. Veio de um seminário teológico, e não era isso. Ele estava dizendo, ele é o conhecedor das Escrituras. Amém. E assim nós geralmente temos algumas discussões muito boas sobre a Escritura, muito inteligente, e ele me perguntou certa vez o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo. Era falar em línguas? Perguntou. Foi há muitos anos? Eu disse, não consigo entender assim. Ele disse, nem eu. Ainda que me tenha sido ensinado isso, porque como ele era pentecostal, disseram para ele, ele veio, língua, você tem língua, então você é batizado, selado. E o irmão Liveio tirou essa dúvida. Irmão Branham, você interpreta assim? Não. Eu também não concordo com isso. Certo. Então, eu disse, o que o irmão pensaria ser evidência? O irmão Liveio pergunta ao irmão Branham. Eu disse, a mais perfeita evidência que eu consigo pensar é o amor. Mas não estava correto ainda. E assim fomos falando sobre isso. E então eu pensei que isso soou muito bem. De modo que simplesmente mantive isso. Se um homem tem amor, pronto, é selado do Espírito Santo. Porém, certo dia, o Senhor numa visão me corrigiu. Deus corrigiu o seu profeta. E ele disse que a evidência do Espírito eram aqueles que podiam receber a palavra. Receber como? Como a Agripa recebeu? Que cria e não. Receber como?
ser gerado por ela, ser transformado por ela. Podiam receber a palavra, nem amor, nem falar em línguas, mas receber a palavra. Ou seja, ouvir a palavra e ter a revelação, ou ser iluminado por ela. Você está entendendo isso? E então o doutor veio, estava me dizendo, isso é escriturístico, mano. Agora sim, agora está correto. Não vejo nada que contra isso que o senhor disse que Deus revelou para o senhor. Para mim, isso é bíblico. Ele disse, porque lá em João 14, irmão Branda, Jesus disse, quando vier sobre vós aquele Espírito Santo, ele vos revelará estas coisas que eu vos ensinei e vos anunciará o que há de vir. Então veja, o Espírito Santo mostra o selo quando ele revela, quando anuncia e revela. Não é isso? Então aí está a evidência genuína do Espírito Santo. Ele nunca me disse nada errado até agora. Isto é evidência do Espírito Santo. É aquele que pode crer na palavra. Se você pode receber a palavra. Porque Jesus nunca disse, quando o Espírito Santo vier, vós falareis em línguas. Ele nunca disse que quando o Espírito Santo vier, se vocês fariam qualquer dessas coisas. Porém, ele disse, ele tomará estas coisas de mim e vos anunciará e vos anunciará o que há de vir. Isso aqui é João 16:13. Então aí está a evidência genuína do Espírito Santo conforme o próprio Jesus. Então veja, a evidência está em receber e aceitar a palavra. E como o Ombrano usou aqui a escritura de João 16, eu quero ler rapidinho o que diz ali mais. Porque João 16:13 diz assim, mas quando vier aquele, o Espírito na verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Você está entendendo? Como é que você sabe que você tem o seu Espírito Santo? A evidência do Espírito Santo, você é guiado pelo Espírito Santo. Porque você creu e você recebeu e aceitou, agora você está à mercê dele. Você está servindo a ele. Lembra o que Jesus disse para o mancebo? Você quer ser perfeito? Siga-me. Então aí que está a evidência. Você vai provar que você tem o Espírito Santo. Você foi regerado para essa palavra quando você deixa Jesus tomar conta da tua vida e deixa ele ser o guia da tua vida. Quando você segue o Espírito Santo. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, foi isso que o Mambrana citou. Então, veja que para aqueles que possuem a evidência do Espírito em si, esse mesmo Espírito lhe revela e anuncia a palavra da verdade, a fim de que ele possa, então, ser guiado nela. Guiado pela palavra. E a palavra que o eleito necessita receber é a revelação para este dia. Irmão Brian está tratando nessas últimas semanas, num sermão do irmão Brana, chamado Ao Nascer do Sol. E o irmão Brian está tratando algo que o profeta está falando ali, dizendo que para cada era predestinada da igreja, Deus está enviando para o seu povo predestinado uma medida da sua palavra predestinada para aquele tempo predestinado. Então nós estamos recebendo esse dia uma palavra que é destinada apenas para esse dia. Não era para o dia de Wesley. Se o Wesley ouvisse o que você está ouvindo agora, ele não suportaria. Nem os pentecostais suportaram a mensagem desse dia. Quanto mais o tempo de Wesley, quanto mais o tempo de Lutero. Por que isso? Porque é uma mensagem para cada dia. E não é para qualquer um, é para aqueles eleitos aquele dia. Então quando você foi eleito por Deus neste dia, você vai receber a porção da palavra deste dia. E se você crê essa palavra e aceita essa palavra e deixa que ela guie você, e a tua vida, a tua casa, a tua família, então você é selado por esse Espírito. Você está mostrando que você é mais do que um simples religioso, vivendo uma vida formal. Não, você tem algo além de uma mecânica, você tem a dinâmica, você tem Cristo vivendo em você. Então foi isso que o profeta trouxe. Ele trouxe uma palavra para você, para que uma vez que você a recebesse com fé, você fosse gerado e transformado e guiado por ela. Mambana diz o seguinte, uma mensagem que não temos traduzida. O anjo do Senhor, no dia 2 de maio de 51. E o Moisés antigamente foi ordenado. O Senhor confiou a ele 2 sinais para fazer diante do povo. E ele executou esses sinais uma vez. E isso foi tudo que ele fez. Israel creu a partir de então e seguiu o líder. Ora, esses sinais não é para você me seguir. A mamãe está dizendo, como Deus deu sinais para Moisés, estudamos ontem também, Deus deu sinais para o nosso Moisés esse dia que foi o William Branham. Mas agora aqui o mamãe está dizendo, esses sinais não é para você seguir a mim.
Não é você seguir um homem, um profeta, não é para você seguir um grupo que faz você ser de fato um filho de Deus, um cristão. O profeta diz, não tente me seguir, não é assim. Esses sinais não é para você me seguir, mas para seguir o que eu lhe digo. Para seguir a palavra, a mensagem. E esse sinal, esse sinal é este, que você deve seguir o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo guiará você. É aí que você demonstra que você foi gerado por esse Espírito. Quando você deixa esse Espírito guiar e conduzir a tua vida. Ele continua. Agora, quando ele primeiro apareceu lá atrás, ele estava em um redemoinho, em um arbusto para mim, quando ele apareceu, e eu venho como o Moisés de antigamente para lhe dizer para não seguir a mim, siga a Cristo. Então veja, é por essa razão que o irmão Branham nunca se identificava como sendo Elias. Nós estudamos um pouco ontem sobre isso. Ele nunca se apresentava como sendo Elias em Malaquias 4. Por quê? Porque ele não queria que a igreja colocasse seus olhos no homem, no vaso em si, mas no Deus que usa o vaso. Tanto que o irmão Branham chegava a dizer, vou repetir aqui outra vez o que ele disse, que o verdadeiro Elias para a igreja quem era? O Senhor Jesus Cristo. Tentando fazer um serviço para Deus. Agora temos tido Elias e capas de Elias e mantos de Elias e tudo de Elias. Eu mesmo, antes de conhecer essa mensagem, eu conheci vários homens que se diziam ser Elias. Eu conheci. Eu conheci um homem chamado Mestre Ugarte, não sei se você ouviu falar. Ele era espírito, acho que era do Peru. Ele dizia ser a reencarnação de João Batista. E ele disse que levava consigo um ministério para restaurar e restituir, acho que essa é a palavra que usava, restituir o cristianismo. Então, quando eu vi falar que ele se dizia ser Elias, a reencarnação de João Batista, para restaurar, eu não acreditei. Eu não acreditei, porque quando eu peguei o livro lá para ver, eu vi que não estava alinhado com as Escrituras. Então, veja, antes de conhecer essa mensagem, o Elias, eu vi também que houve outros Elias, mas eu não dei atenção. Então, quando me disseram, olha, há um Elias, William Branham, eu também fiquei com o pé para trás, porque o pessoal vai ver que é um outro semelhante ao mestre Ugarte, ou um profeta, um homem que existiu lá na América, Alexander Dowie, que se dizia também ser o Elias, né? Vai ver um outro, mas quando eu estudei a vida de William Branham, eu vi que ele não era como os outros. Porque os outros tentavam dizer, eu sou Elias, mas este para mim foi o verdadeiro, porque ele não disse que era o Elias. Essa foi a diferença. Ele deixou que Deus revelasse para a igreja que ele era o Elias. Então ele tentou dizer, não olhe para mim, não siga a mim, mas siga a palavra que eu estou te dando. Porque a palavra é Cristo em você. Então ele disse, o Elias quem é? Sou eu? Não, o verdadeiro Elias é Cristo. Né? Temos tido muitos Elias, mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Não o homem, Deus, mas virá através de um profeta. Sim, Cristo se revelou nesses dias através de um profeta. Então, mas embora nós não precisássemos seguir a um homem, como o Branham disse, você não tem que me seguir para nos tornarmos cristãos. Não é você seguir o homem que você se torna um cristão. Por outro lado, meu querido, isso não significa que não podemos crer no homem, desde que ele esteja com a palavra. Na verdade, nós somente cremos na mensagem porque primeiro tivemos que crer no irmão Branham e de que aquilo que ele nos disse era a verdade. Deixa eu ler algo para você aqui, por favor, se eu estou sendo um pouco extenso, tenha um pouco de paciência para mim, porque eu quero expor algo aqui. Não vou colocar tudo, mas algumas coisas eu quero colocar aqui para você. Essa mensagem não temos traduzida. Moisés, do dia 10 de janeiro de 50. Agora, quando o anjo veio a vosso servo aqui, ele disse, se você fizer com que as pessoas creiam em você, o anjo disse que o irmão Branham tinha que fazer as pessoas crer nele. E agora? Veja o equilíbrio que o irmão Branham tinha. Porque além dele ter que fazer o povo crer nele, ele ao mesmo tempo tinha que ter o equilíbrio e dizer, não siga a mim, mas crê no que eu estou dizendo. Agora, aí está uma coisa difícil dizer. Se você conseguir com que as pessoas creiam em você, quantos creem em Deus? Todos vocês, não é mesmo? Você crê em Cristo, você crê no Espírito Santo. Agora, essa não é a questão esta noite. Estou feliz por você fazer isto. Isso faz de você um cristão. Crer em Cristo, seguir a Cristo.
Amém. Mas não é isso que eu estou tentando levar você agora. Eu chegarei a isso quando fizer o meu chamado de altar. Você deve crer neles primeiro. Se você não estiver em conexão com eles, você nunca saberá isso. Mas contanto que você creia neles, você ainda tem que acreditar que eu estou dizendo a verdade. Você tem que crer em mim. Né? E que o que eu digo é verdade. Suas mãos estavam presas e atadas para qualquer milagre, ou qualquer coisa, qualquer tipo de milagre, porque o povo não acreditava nele. E as mesmas pessoas que acreditavam em Deus, mataram seu filho. Isso está certo? Por mais que acreditassem em Deus, e viviam uma vida religiosa, seguindo aquela mecânica, mas não tinha dinâmica. Estava escondendo a sua incredulidade numa religião. É diferente do que acontece hoje, queridos? É a mesma coisa. Como foi no alfa, é no ômega da igreja hoje. Você tem hoje um monte de pessoas se dizendo cristãos, mas são incrédulos. Esconde a sua incredulidade numa vida religiosa. São muitos religiosos e ainda mataram Cristo. E eles creram em Deus, mas crer nele, crer em Jesus, não, isso eles não conseguiam ver. Isso era demais. Um homem, eles não podiam crer em nenhum homem, eles podiam crer em Deus. E esta noite, muitas pessoas podem crer em Deus, com certeza. Você crê em Cristo, você crê no Espírito Santo, assim por diante. Mas quando um homem vem a você e diz algo, isso é difícil de acreditar. Não sei se posso crer ou não, meu amigo. Assim é onde está hoje. Vê aí? Essa é a razão pela qual Deus não pode. Esse é o motivo pelo qual o seu pastor, às vezes, quando o seu pastor vem até você, a razão pela qual ele não pode ajudá-lo, você tem que ter fé em seu pastor. Você tem que crer que ele é um homem de Deus, enviado por Deus para fazer essas coisas por ele. Então veja, o irmão Branham, ele foi enviado até nós, por Deus, para que nós pudéssemos crer nele e na sua mensagem. E nós sabemos que o irmão Branham era um verdadeiro profeta de Deus por causa da mensagem que ele estava pregando e que era vindicada. E que ele pregou e que também porque Deus vindicava essa mensagem a cada reunião. Nós lemos um testemunho de um homem ontem que diz, nunca vi um homem falar com tanta autoridade. Portanto, não é o ministro que dá crédito à mensagem que ele está pregando. Não é isto. Mas será a mensagem que dará crédito ao seu próprio ministério, desde que o que ele estiver dizendo for a verdade. Mas hoje o que você tem visto aí? Pessoas que não têm credibilidade, mas querem validar uma doutrina apenas por ele mesmo. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Alguns homens, por ter adquirido respeito e simpatia aí pelas massas, pelas igrejas, trataram de usar da sua reputação por eles construída, adquirida, para fazer com que as pessoas crescem em qualquer coisa que eles ensinassem, mesmo sendo um ensino carnal e falso. Então, por causa do prestígio de um homem, o povo tem aceitado o que ele diz, mesmo sendo uma mentira. Porém, todo ministro que pregar um ensino falso perderá a total credibilidade. Ainda que ele tenha muitos seguidores para dar crédito ao seu falso ensino. Não é o homem que vai dar credibilidade ao que ele fala. É o que ele diz. Se é a palavra de Deus, Deus mesmo vai vindicar. Não o homem, mas a sua palavra. Embora o irmão Branham usufruísse do respeito e da admiração de muitos, ele nunca fez uso disso para tentar defender um ensino próprio seu. Porque ele nunca tentou promover a si mesmo, a não ser a Cristo Jesus Cristo. E a mais ninguém. Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, esse sempre foi o propósito de irmão Branham, que era de mostrar para a igreja que somente em Jesus Cristo se encontra a verdade. E de que ele está em nosso meio agora, em meio ao seu povo, para se tornar conhecido. Cristo aqui está em nosso meio agora, através dessa palavra. Se você crê nessa palavra, não é para você crer em mim, mas crer nisto que eu estou dizendo para você. Não é eu que tenho que vindicar isto aqui, é a palavra. Se essa palavra que eu estou dizendo é verdade, ele vai vindicar para você, a si mesmo, para você que hoje, essa noite. Na tua necessidade, na tua petição, Deus vai responder isto aqui. Deixa eu dizer para você algo que uma banda falou. Mensagem, então Jesus chegou e chamou. Meu propósito em estar aqui é tentar ajudar o povo de Deus. Não tanto no que concerne a orar e pôr as mãos sobre os doentes, mas que eles possam reconhecer Jesus Cristo em nosso meio. O Filho de Deus em nosso meio. Era isso que uma banda queria fazer.
que a igreja entendesse que Cristo estava ali entre eles, manifestando as obras que o Pai lhe deu para fazer. E as obras que Cristo fez, ele mesmo disse, você também vai ter que fazer as mesmas obras. Aquele que aceitou a liderança do Espírito Santo, não somente receberá a revelação da palavra para este dia, como também terá que fazer as mesmas obras que Cristo fez quando ele esteve aqui. Amém? Deixa eu ler algo que o profeta escreveu no seu livro das Eras. Uma exposição do livro das Eras, página 222. O Espírito de Deus estava poderosamente sobre Elias. Depois, esse mesmo Espírito veio sobre Eliseu em duplo efeito. Então, séculos mais tarde, o mesmo Espírito, que chamamos de Espírito de Elias, a fim de escrever seu ministério, voltou sobre João Batista. Um dia esse mesmo Espírito, identificado pelo mesmo tipo de ministério, virá sobre um homem para o fim da era da igreja gentia. E veio depois sobre o seu próprio ministério. Você sabe disso. Além disso, a Escritura diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, e ele andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Quando Jesus foi embora, ele disse aos seus discípulos para que permanecessem até o Pentecostes, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava sobre ele voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Então, aquele corpo chamado para fora, porque é isso que significa a igreja, chamado para fora, separado de todo o sistema, de todo o grupo, todo o dogma, toda a doutrina errada, não alinhada pela palavra. Essa igreja estaria em seu lugar sobre a terra, tomando seu lugar. A igreja que é tirada do sistema está agora sendo usado no lugar de Cristo. Deus usou o seu Cristo e hoje ele usa quem? A sua igreja. Desde que ela esteja separada. Gerada de novo pela sua palavra. E porque esse mesmo Espírito que estava nele estaria neles, eles fariam as mesmíssimas obras. E qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram, porque o mesmo Espírito estará neles. Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações vai ter que prestar contas a Deus. Agora, o que é isso, irmão Jorge, dizer que eu faço as obras de Cristo para provar que Cristo está em mim? Quer dizer isso? Que eu vou ter que ressuscitar os mortos? De que eu vou ter que transformar água em vinho? De que eu vou ter que multiplicar pães e peixes? Há muitas outras formas de você manifestar as obras de Cristo através de você. Vivendo a vida de Cristo. Tendo a mente de Cristo. Irmão Oliveira, irmão Brian, esposa dos seus estudos, mostrou para nós como é que Cristo conseguiu provar para eles que ele era o Filho de Deus. Não foi fazendo milagres, não foi curando o cego, mas mostrando a sua obediência ao Pai. Foi quando Cristo demonstrou ser obediente a seu Pai, Deus, que ele provou ser filho dele. Você vai provar ser um filho e as obras de Cristo, o Filho de Deus, vai se manifestar em você quando você tiver esse mesmo espírito de obediência que o Cristo teve pelo seu Pai. Ele sacrificou a sua vontade para fazer o seu Pai. Se você souber fazer essa mesma obra de Cristo, então é porque Cristo vive em você. Você foi gerado de novo. Então veja, isso que eu quero que você entenda. Muitos vivem uma vida religiosa, mas não conseguem viver para Deus. Não conseguem sacrificar a sua vontade. Não conseguem obedecer a Deus. Essa simples obra de Cristo, não conseguem. O profeta diz, se alguém se diz cristão e não consegue praticar as obras de Cristo, eles vão ter que prestar contas com Deus. Portanto, não é esse profeta de Malaquias 4 que será o guia da igreja. Não é o William Branham que está guiando você aqui. Como eu disse, vocês continuaram se reunindo, mesmo com a ausência aqui do pastor Tomás Grande. Por quê? Porque não era ele que estava guiando você, é o Espírito Santo que estava guiando você, guiando essa congregação. Então não é um profeta de Malaquias que vai guiar a igreja, não é o profeta, não é um homem que é um guia da igreja. É o Espírito Santo de Deus, quando você é gerado por ele. A palavra e a doutrina é do Espírito Santo. Alguém pode crer na mensagem, mas isso não fará dele um cristão ou nascido de novo, a menos que crê em toda a palavra e seja guiado pelo Espírito Santo. Porque essa é a evidência do batismo. Se alguém diz crer, mas discorda de algo do que a palavra diz, esse não pode ter o Espírito Santo. Você não pode entrar em conflito com a própria palavra de Deus. Mensagem hoje tem se cumprido essa escritura. O Espírito Santo é a palavra de Deus em você, que se identifica ao aceitar essa palavra. Fora disso, não pode ser o Espírito Santo.
se diz que é o Espírito Santo e nega uma palavra dessa Bíblia, isso não pode ser o Espírito Santo. Esta é a evidência, se você crê ou não crê. Se você crê em tudo, essa é a evidência. Se você nega uma coisa, então está faltando algo aí. Então veja que aqui o irmão Branham está dizendo a você que a evidência é crer, é aceitar, é receber, é se deixar ser guiado de fato. Para ter uma vida perfeita, mais além do que aquela mecânica religiosa. E quem não crê é porque não tem o Espírito. Pois ele nunca faria nenhum filho seu duvidar da sua própria palavra. O Espírito Santo não pode fazer você duvidar dessa palavra. Você pode não entender a princípio, mas se o Espírito Santo está em você, ele mesmo vai te instruir acerca de todas as coisas, porque essa é a evidência. O irmão veio ouvir isso, o profeta disse, irmão Branham, você está correto. Se Deus te diz que essa é a evidência, eu creio, porque isso é escriturístico. É essa a evidência. Ainda que você não entenda, espere em Deus e no tempo certo ele vai dar entendimento. Eu, quando fui batizado, acho que eu comentei aqui com os irmãos, quando eu fui batizado nessa mensagem, eu ainda não cria na semente da serpente. Esse ensino do profeta. Mas no tempo certo, eu criei, Deus me deu a revelação, o seu entendimento. É isto, é o Espírito Santo guiando você. Mensagem a chave para a porta. Ninguém pode entender a palavra fora do batismo do Espírito Santo. Você pode ter um conhecimento intelectual, você pode ter obtido muitas informações, mas você nunca vai entender, ou seja, isso nunca vai penetrar na sua alma, até que o próprio Espírito entre em você. E quando um homem diz que tem o batismo do Espírito e contesta a palavra de estar certa, há algo de errado. Se ele diz ter o Espírito certo, ele não irá combater a doutrina certa. Porque o que eu mais tenho visto aí, alguns irmãozinhos da mensagem que discordam da doutrina, do ensino do Mambana, irmão Jorge, eu prefiro ficar com a minha doutrina errada, desde que eu tenho um bom coração, desde que eu tenho um espírito bom. Alguns têm me dado essa desculpa, irmão. Olha, irmão Jorge, não sei se eu estou entendendo, eu acho até melhor não entender. Porque o irmão disse, desde que, não importa se eu não tenho um entendimento correto, a doutrina pode estar não correta, mas se eu tenho um bom espírito, se eu tenho um bom coração, isso é o que importa. Mas vamos lá. Aquele filho de Deus que tem um bom espírito, não rejeitará a doutrina certa depois que ouvir ela. Você vai provar, aliás, que você tem um bom espírito, né? Quando você não rejeitar a doutrina certa. Ainda que você diga, olha, minha doutrina não está correta, mas eu tenho um bom espírito. Ok, você vai provar que você tem esse bom espírito para mim, quando te der a doutrina certa e você não rejeitar. Agora, se você ouvir a doutrina certa e dizer, não, isso aqui não é de Deus, você está enganando a si mesmo, porque o Espírito Santo não vai fazer você contestar esta palavra. Você vai ouvir isso e vai dizer amém para essa palavra. Portanto, não pode haver nenhuma evidência do Espírito quando alguém rejeita a palavra que o próprio Espírito vindicou. É sua vida digna do Evangelho? Deixa eu ler isso aqui. Quando Deus envia o Espírito Santo e bate na porta do coração de um homem, como que o Espírito Santo bate na porta do coração? Como que é isso? Com a sua mensagem. É com a mensagem deste dia hoje que Deus está batendo na porta da igreja. Ele não está batendo na porta da igreja com a mensagem de Noé. Ele não está batendo hoje na porta das igrejas com a mensagem de Moisés, de Lutero, de Wesley. É com a mensagem deste dia. É com esta mensagem que ele está batendo na porta do coração daqueles que ainda são filhos. E ele disse, aqueles que são minhas ovelhas ouvirão, abrirão a porta e me seguirão. E ele deliberadamente o rejeita. Um dia ele o rejeitará pela última vez. Quando alguém rejeita é porque ele aceitou um outro espírito. Porque veja, quando você recebe a palavra, você recebe o espírito. Mas quando você rejeita a palavra, você rejeita o espírito dessa palavra. Mas quando você rejeita o espírito dessa palavra, você dá margem para que um outro espírito ocupe o lugar que deveria ser daquela palavra que você rejeitou. Vai haver um espírito por trás disso. Sempre há. O irmão Branham disse que há um espírito em toda parte, atrás de todas as coisas. Se você rejeita a palavra, você pode ter certeza, você vai continuar sendo aí ungido por um espírito, mas por um outro espírito. Por um espírito estranho. Então você não terá um caráter privilegiado. Você pode se assentar em uma igreja e ouvir o Evangelho e concordar com o Evangelho. Você pode fazer muito, como dizer, sei que isso está certo. Como a Agripa, né? A Agripa não podia dizer que estava errado. Né? Sei que isso está certo, mas nunca coloca um dedo nisto para ajudar-se a si mesmo. Vê?
Você simplesmente ouve a isto porque você diz, eu creio que isso está certo. Isso é simplesmente simpatizar-se com isso apenas. Mas não está vivendo isto. Eu poderia dizer, eu creio que isso são $10.000. Isso não quer dizer que eu tenho. Vê? Eu poderia dizer, esta é uma boa água fria, mas recusar em bebê-la. É uma boa água, mas eu não quero. Sim, são $100.000, mas eu não quero. O que adianta dizer, eu reconheço, é verdade, mas não tem isto? De que serve? E isto é a vida eterna. E recusar a fazer isto, um dia você atravessará a linha entre o juízo e a misericórdia. E então você não terá o privilégio de vir e receber isto. Se alguém possui o Espírito Santo, ele não desprezará a revelação da palavra para esse dia. Mas para que a sua mente seja iluminada por essa revelação, o Espírito Santo necessita remover toda a teologia e todo o credo para fora da sua mente. Mensagem, homem chamado por Deus. Olhe, ele encontrou um homem pelo nome de Paulo, um velho suposto fariseu, mas ele teve como que surrá-lo antes que ele pudesse tornar-se um discípulo. Deus teve que dar uma sacudida em Paulo. Por que isso? Porque ele é o bom pastor. Não é isso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Por que Davi disse isso quando escreveu o Salmo? Porque ele era um pastor. Agora, então, ele escreveu isso porque ele sabia o que um pastor fazia com as suas ovelhas. Ele disse, deitar-me faz em verdes pastos. Como é que um pastor sabe o que fazer para fazer uma ovelha sua deitar em verdes pastos? Porque naquele tempo, quando o pastor guiava as ovelhas, ele guiava até encontrar pastos bons, pastos verdejantes, para que a ovelha então encontrasse pasto para se alimentar dele. Então, quando ele achava o pasto bom, o que ele fazia? Ele pegava o seu cajado de pastor e batia na cabeça da ovelha, para fazer ela entender que era ali que ela tinha que ficar. Era assim. E às vezes Deus tem que fazer isso conosco. Deus quer que você coma pastos verdejantes, não carne putrefata de uma era passada. E muitas vezes, para que você faça isso, ele vai ter que ser um bom pastor para você, vai ter que dar cajadadas na tua cabeça, vai ter que fazer acontecer alguma coisa para você se despertar. Como ele disse aqui, ele teve que surrar Paulo, até tirar toda a escória denominacional farisaica da qual ele herdou, para que então ele pudesse receber a palavra. Como eu disse, cada um tem os seus próprios problemas. Vocês viram qual foi o problema daquele rico, mancebo rico? Eram suas riquezas. Mas outros, qual é o problema que impede de seguir a Cristo? São as suas teologias. E Paulo tinha esse problema. Então, aqui o Mambrand disse, Deus teve que surrá-lo para se tornar um discípulo. Olha o que ele tem feito ao homem ao longo das eras. Ele teve que tomá-los e bombear suas teologias para fora deles. E Paulo, tão logo viu a visão, não foi até Jerusalém, até Gamaliel, de onde ele foi um seu discípulo, o grande professor, o maior Israel, por quem ele fora instruído, ele jamais voltou a ele para consultá-lo. Ou seja, Paulo provou que ele tinha o Espírito Santo. Ao não decidir correr atrás de uma liderança humana, algum homem a quem seguir. Tudo que Paulo precisou fazer foi o quê? Receber a revelação do Espírito, confrontando as coisas espirituais com espirituais. Ele não correu atrás de um homem para ser guiado por ele. Ele não correu atrás de um ministério para que ele pudesse estar abaixo dele para servir. Não! Ele buscou a guiança, a direção do Espírito Santo. Ora, ele nem mesmo voltou a Jerusalém pelos próximos 14 anos, onde estavam lá os apóstolos, que eram tidos como colunas do Evangelho. Mas ele desceu ao Egito numa reunião de oração. Ali Deus permitiu-lhe escrever muitos livros do Novo Testamento. Está vendo? Deus está procurando um homem. Ele tinha alguém que ele queria para escrever aquele testamento. Assim ele simplesmente escolheu Paulo e apenas tirou toda a sua teologia fora dele. E Paulo diz que ele teve que esquecer tudo que ele alguma vez conhecera para aprender de Cristo. Então, para você seguir a Cristo, tem que esquecer tudo que estava lá errado, de onde você herdou, sei lá de onde você veio. Eu vim de uma denominação, aprendi muita coisa errada lá. Para eu ser hoje guiado pelo Cristo, eu tive que renunciar a muita coisa. E Paulo também.
Deus hoje está tentando esvaziar-nos do mundo e fazer com que nós nos esvaziemos e sejamos homens e mulheres destemidos, que amem a Deus e permaneçam com Deus e que atravessarão a linha de separação, o Jordão, para que Ele possa usar-nos para a sua glória. Amém? Diga graças a Deus. Eu vou só ler mais alguma coisa e estarei concluindo. Não quero cansar os irmãos. Então veja, Deus não pode usar alguém até que ele viva uma vida separada para Deus. A igreja natural, ela busca por misturadores. Mas a igreja espiritual busca por separadores. O que a igreja religiosa mais quer agora é líderes que possam fazer com que eles se conformem com alguma coisinha aqui e ali. Mas o que a igreja espiritual tem que buscar é líderes que façam eles serem guiados a ter uma vida separada. Deixa eu ler algo aqui. A maneira para ter comunhão. Eu amo a palavra, você não? Pergunta o irmão Brana. E sabe por que você ama a palavra? Você que disse amém, você que disse sim. Você tem o Espírito Santo em você. Amém? Pois a Bíblia diz que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o Espírito Santo alimenta-se da palavra. Se você tem o Espírito Santo, você está sendo alimentado hoje por essa palavra. Ele se alimenta de ouvir essas coisas. Se não nos alimentamos da palavra, meus queridos, nós vamos ficar o quê? Anêmicos. Vamos ficar enfermos. Vamos ficar doentes. E é assim que a igreja se encontra em nossos dias hoje. Nós temos aí filhos de Deus, genuínos. A irmã Bana diz, pessoas sinceras, mas estão anêmicas. Por que isso? Porque se deixaram ser guiados por uma outra coisa que não era o seu único guia, que deveria ser o seu único guia, que é o Espírito Santo. Se deixaram ouvir uma palavra, uma doutrina, um dogma, uma tradição, um rudimento, e ser guiado por aquilo, sem estar aquilo alinhado com a Escritura. Então, essa igreja hoje está ficando anêmica, está em estado anêmico, porque tem colocado em dúvida a palavra de Deus. E o ceticismo e a incredulidade tem feito com que muitos que se dizem cristãos não atuem hoje como cristãos. Uma mensagem que uma banda pregou que nós não temos traduzida. O que é preciso para vencer toda incredulidade da nossa fé? De 1960. Logo após isso, ou antes disso, ele deu o grande capítulo 11 de Hebreus, que consagra os heróis da fé. Pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Noé. Lembra que ele lista ali vários heróis da fé? Todos os grandes heróis da fé, dizendo então, vendo que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o peso e o pecado, a incredulidade, que tão facilmente nos acomete. Aqui estamos nós, esta noite, nas sombras da vinda do Filho de Deus. O Filho de Deus está prestes a vir. Pode ser em qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã. Ele está próximo de vir. Ele só vai vir por aqueles que estiverem se preparando para recebê-lo. Então ele está vindo, estamos nas sombras da vinda de Cristo. E ainda assim, encontramos a igreja em estado anêmico. Porque estão se alimentando de outra coisa. Porque estão se deixando guiar-se por outros líderes que não sejam o Espírito Santo. Deveríamos ser grandes. Nós deveríamos ser fortes, um povo forte. Deveríamos ser poderosos, guerreiros da fé, que abalariam uma nação. Deus nos dá isso. Nós simplesmente receberíamos isso. Então, existem pequenas coisas sobre nós que nos impedem de correr. Às vezes uma discussão familiar, às vezes uma queixa, uma murmuração, uma reclamação. Nós ministramos um estudo alguns meses atrás ali em Francisco Morato, as águas de Mara, tratamos sobre muitas coisas relacionadas a isso. Sabe, muitos hoje estão passando por amarguras terríveis, porque Deus disse que nós passaríamos por isso. E nós ali mostramos pela palavra que às vezes Deus permite essas amarguras acontecer para que os seus filhos sejam testados e provados, porque é uma forma que Deus utiliza para moldar o seu caráter, moldar a sua personalidade, dando a eles aperfeiçoamento, fundando eles na palavra de Deus. Porque muitas vezes Ele permite os perigos, as lutas acontecerem, as aflições surgirem, para que então Ele possa ali mostrar o seu poder e reconhecer, você reconhecer que Ele é um Deus vivo e que está com a sua destra estendida ainda para você, para as suas necessidades. Então muitas pessoas ficam aflitas, mas ao invés de buscar a Deus, murmuram, reclamam. Onde está meu Deus?
Ministramos agora um estudo, não lembro agora o título, li uma palavra onde o profeta disse, quando os filhos de Deus tentam fazer aquilo que é certo, aí então surge um monte de problemas. Porque é diabo tentando interromper o programa de Deus sobre as vidas dos seus filhos. O diabo tenta fazer de tudo para você pensar que o que você está fazendo é inútil. Eu estou sendo fiel, irmão Jorge, nada está acontecendo. Eu vejo um problema atrás do outro. E sabe, o profeta disse, quando você se torna fiel a Deus, a sua palavra, aí virão as perseguições, aí virão as lutas. Exatamente o contrário do que as religiões dizem fora. Eles dizem para você, faz o que é certo, tudo vai dar certo. Mambana disse o contrário, faça o que é certo, busque a Deus, e você vai ver os problemas que virão com isso. Mas a palavra diz, perto está o Senhor daqueles que têm o buscado. E eles livra e consola os contritos de espírito. Deus está próximo dos seus filhos. Então aqui o profeta diz, às vezes por coisinhas pequenas, eles não conseguem viver como vitoriosos, como conquistadores. Porque você foi colocado aqui para ser um conquistador, para ser um vitorioso. Deus não te fez para ser cauda, mas para ser cabeça, não é isso que a lei diz? E a lei era só para os judeus? É para todos nós, é para nós que somos descendentes de Abraão. Então por coisinhas pequenas, eles desistem. Existem pequenas coisas sobre nós que nos impedem de correr. Vamos deixar de lado todos esses pequenos pesos agora. Porque estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que foi feito homem na terra e habitou entre nós, e se fez pecado para que por sua justiça pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. Ele se tornou como nós, pecadores, para que nos tornássemos sua justiça. Diga amém por isso. Em outras palavras, assim, ele se tornou eu para que eu me tornasse ele. Ele era o Filho de Deus. Eu era um pecador. Ele tomou o meu lugar, tornou-se um pecador para que eu pudesse ser um filho de Deus. Diga amém por isso. E quando vemos isso, isso deveria atrair a atenção de cada homem e mulher para deixar de lado cada pequena conversa cética, cada dúvida, cada coisa que te preocupa. Deixa as preocupações de lado, deixa os tormentos de lado, deixa as aflições de lado. Busque o teu foco em Deus, crê em Deus, aquilo que temos falado, não é isso? Busque o Senhor, a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu amo isso. Ponha de lado cada peso, cada problema que te preocupa, que te atormente. Descanse em Deus, encomende isso para Ele. E a pequena incredulidade que tão facilmente nos acomete. Alguma coisa pequena surge e nós dizemos, bem, eu nunca ouvi isso antes. Busque isso nas Escrituras. Se é a Bíblia, fique com isso. Amém? Então eu tenho muito mais coisa aqui. São 12 páginas, cheguei até a página hoje, 8, vou ficar por aqui. Então a minha mensagem para você é essa. Busque a Deus, busque ser guiado pelo Espírito Santo. Ontem estudamos aquela palavra, Firme-se na doutrina, Guarde a doutrina, persevere nessas coisas, porque fazendo assim, guardarás a ti e aqueles que te ouvem. Então, Deus tem voltado os seus olhos para o seu povo, para aqueles filhos e filhas de Deus posicionados nele e na sua palavra. E ainda que você tenha passado por alguma luta, por algum tormento, por alguma dificuldade, por alguma escassez, por qualquer outro problema que o inimigo permita que se levante na tua vida para te entristecer, para te esmorecer, a palavra diz, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Ele livra os contritos do espírito. Apenas que só o que ele pede é que você se deixe ser guiado por ele. Não deixe nenhum resquício de ceticismo, de incredulidade, fazer você duvidar das promessas dele. As promessas dele são verdadeiras enquanto você estiver posicionado nelas. E Deus vai vindicar cada uma delas enquanto você estiver firmado nelas. E confessar essa palavra. E aqueles que são gerados pela palavra vão demonstrar que são filhos dela quando eles continuarem confessando a palavra, ainda que ela não se torne uma realidade presente e atual na sua vida, mas ele continua crendo mesmo assim. Ele recebeu a promessa, Abraão recebeu a promessa, você vai ter um filho. 25 anos ele continuou confessando, eu sou Abraão, pai de muitos filhos. E parecia que nada estava acontecendo até que o filho veio. E quando ele confessou a fé de Isaac, Isaac veio. Quando vai acontecer o arrebatamento? Enquanto a igreja estiver confessando a fé de arrebatamento. Quando você confessar, quando a igreja confessar, quando o último eleito estiver confessando essa fé de arrebatamento, então ele acontece. Cada bênção é para você, se você estiver confessando ela para você.
Creia que é para você. Creia que Ele te ama e que Ele está perto em socorrer você, o teu lar, a tua casa, a tua família. É só o que Ele pede. Firme-se nessa palavra. Testemunhe dessa palavra. Se você foi gerado por essa palavra. Amém? Digam graças a Deus. Vamos colocar de pé, vamos apresentar a Deus uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, meu Deus querido, agradecemos a Ti por esse precioso momento que tivemos, onde aqui podemos estudar um pouco da Tua palavra. Aquilo que Pedro disse de que os Teus filhos foram gerados por uma palavra incorruptível. E aqueles que são gerados por uma palavra incorruptível são tão incorruptíveis quanto a própria palavra na qual eles foram gerados. E nós cremos, Senhor, que aqui estamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa a cada dia, o nosso interior se transforma e se renova cada vez mais. Então, Senhor, essa é a nossa necessidade. Que Tu venha moldar nossas mentes, moldar nossas vidas, condicionar nossas vidas para que elas se alinhem com a Tua palavra. E que nós possamos, como gerados por ela, ser guiados por ela. Ajuda-nos em todas as coisas, Senhor. Cada necessidade que Teus filhos aqui possuem, eu apresento agora essas vidas, a causa que eles têm, Senhor. Encomendamos agora essas vidas, essas famílias aqui representadas. Tome conta, Senhor, desses lares. Guarda essas famílias, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa gerar neles essa fé na Sua palavra, para que eles possam continuar confessando e se firmando nessa palavra. Como temos dito aqui, Senhor, dado o testemunho disso, esses filhos Teus que aqui estão, eles estão demonstrando que não são guiados por um homem ou por um ministério, por um grupo, eles estão aqui sendo guiados pelo Teu Santo Espírito. Então, Senhor, a promessa é para a Tua igreja. E como essa chuva que está caindo agora, que da mesma forma chuva de bênçãos seja derramada sobre eles. Guarda essas vidas agora, Senhor. Não deixe que lhes falte nada, Senhor. Guarde eles, seja o Seu bom pastor. Sim, Senhor, nós cremos que Tu és o bom pastor. Confirma cada bênção, cada vitória, Senhor. Restaura aqui casamentos. Tira a tristeza, tira a amargura, Senhor. Transforme as águas de mar que alguns filhos Teus podem estar vivendo em doçura, para que eles possam viver da Tua palavra, dar testemunho dela, ser moldado, ser transformado por ela. Nós precisamos disso, Senhor. Somos necessitados. Contemple então nossas vidas, não pelo que somos, mas por aquilo que Tu prometeu fazer de nós. Nós somos indignos. Contempla nossas vidas, não segundo nossas fraquezas, nossas inutilidades, mas segundo a multidão das Tuas misericórdias. Aqui estamos posicionados, Senhor, e continuaremos aqui testemunhando a Tua palavra, porque é nessa palavra que nós nos firmamos e é por essa palavra que nós vivemos. Te damos graças por tudo, Senhor, e te agradecemos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.